Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Estou trazendo para você nesse vídeo de hoje mais um projetinho de mais um estojo. Eu estou utilizando novamente o tecido de tricoline na medida de 30 por 30 centímetros e utilizando também o tecido para forro, ele é um tecido de algodão também na medida de 30 por 30 centímetros. Vamos precisar também de dois pedacinhos de tecido na medida de 10 por 8 centímetros, que é para fazer a alcinha do nosso estojo. Vou estar utilizando também esse biquinho, ele é um bico de algodão, em duas cores diferentes, no bege e no rosa. Ele também tem a medida de 30 centímetros. Também vou usar essa tira, ela tem 3 centímetros de largura, que é para a gente dar o acabamento na lateral do nosso estojo por dentro. Vou utilizar também o zíper, o meu é um pouquinho maior, mas você pode usar o de 30 centímetros. E vou também usar essa fita de gorgurão para fazer um lacinho e dar um acabamentozinho mais bonitinho no nosso estojo. Com a fita grossa eu vou fazer o laço e com a fininha vou dar o acabamento do laço juntamente com essa fita de strass. Vou começar a costurar a tirinha, vou dobrar o meio e depois vou dobrar o meio novamente e vou passar um pesponto bem fininho aí somente para fechar mesmo e dar um acabamento. Vou passar esse pesponto dos dois lados, tanto na parte que está aberta como na parte que está fechada. Coloquei a entretela no tecido de tricoline para dar uma estruturada boa. Vou costurar agora o meu zíper, virando o lado direito do zíper para o lado direito do tecido principal. E o zíper vai ficar entre o tecido principal e entre o forro. Coloquei esses grampinhos, que ele é mais simples de usar do que o alfinete. Após isso, eu vou passar o pesponto aí no zíper, que é para o tecido não ficar voltando. E vou marcar aí, pessoal, do zíper para baixo, a medida de 5 centímetros, que é para a gente começar a costurar o nosso biquinho. Então, você marca aí 5 centímetros no estojo todo, aí na largura dele, que é para a gente costurar o nosso biquinho para ele ficar bem retinho na medida correta. Tô passando a primeira costura prendendo, vou dobrar essa parte de baixo e vou costurar o outro biquinho rosa por cima. Feito isso, eu vou dobrar também o biquinho rosa, que é para dar o acabamento, e vou passar uma costura de pesponto aí embaixo para fechar e estruturar esse biquinho. Vou fazer agora o meu lacinho. Eu cortei uma fita com 21 centímetros de comprimento e passei uma costura aí para fazer o meu lacinho no ponto maior da máquina, é o número 5, que é aquele ponto que a gente usa para franzir. Eu não achei necessidade de fazer de outra forma, já que é um projetinho muito pequeno. Então, eu costurei aí, vou utilizar a minha fitinha para dar o acabamento, para a gente já costurar aí no nosso estojo. Vou marcar exatamente o meio do nosso estojo para colocar, que é para ele ficar bem centralizadozinho. E ao invés de colar, eu decidi costurar. Então, eu dobrei um pedacinho dele para cima e passei um pespontozinho ali somente para firmar ele.
agora vamos costurar o outro lado do zíper. Você vai fazer a mesma coisa, tecido principal, zíper e tecido do forro, que é para o zíper ele ficar embutido tanto por dentro como por fora. Você vai passar a costura e novamente você vai desvirar e vai passar o pesponto, que é para o zíper e o tecido não ficar voltando. Aí você observe, eu estou marcando o meio do estojo, aí eu fiz um piquezinho, que é onde eu vou costurar o zíper, para ele ficar bem centralizado. Eu estou passando a costura aí de proteção para firmar mais o zíper, porque o meu eu vou ter que cortar, então para não correr o risco dele soltar. Vou utilizar aquelas 2 pedacinhos de tecido que eu fiz para alça e vou colocar no meio aí do zíper, lá onde a gente fez o piquezinho. E vou passar uma costura somente aí onde pega o zíper com a alcinha. No momento você não vai fechar todo, corta o excesso. E agora sim, você vai dobrar para dentro, ali ó, fazendo uma dobrinha para dentro. E encosta lá na costurinha do zíper, pegando da lateral. Observe a dobradura que eu tô fazendo. E você vai fechar aí com uma costura e você vai fazer isso dos dois lados. Observe a dobradura como eu tô fazendo, dobra ela bem certinha. Ela tem que ficar com essa dobradura na lateral, esse lado não tá dobrando muito por conta do lacinho, mas observe que o outro dobrou bem direitinho. Então, agora você vai, passa a costura nele inteiro, fechando aí essa preguinha até o outro lado. Corta esse excesso. E vamos costurar também o outro lado. Corta novamente o excesso e vamos costurar a nossa tirinha de viés. Você vai dobrar para baixo aí, passa a costura, vira para o outro lado, embutindo a costurinha do tecido para não desfiar e pronto, fica assim a costurinha toda coberta, embutidazinha. Muito bonitinho, um trabalho bem acabado. Feito isso, você vai desdobrar o estojo e vai formar aí naquela preguinha a caixinha de leite. Vê que simples, que fácil, ajeita bem ajeitadinho, puxa bem as pontinhas para formar o quadradinho da caixa de leite. E vê só, pessoal, um projetinho muito simples, muito rápido. Vou dar o meu acabamento final com a fitinha de strass. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, um projetinho muito simples. Observe aí, ficou muito bonitinho. Esse meu, ele ficou parecendo que tá um lado maior do que o outro, mas não é, por conta que o tecido ele é molinho. Mas ele ficou as 4 partes, igualzinha. E ficou muito lindinho. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!